Em 3, 2, 1, vamos lá. Gravando, pessoal. Boa noite, obrigado por estarmos juntos. Não é a melhor forma de a gente ter aula. Eu sinto muito mais, ainda mais eu que prego a questão de estarmos juntos, de compartilharmos, de abraçarmos, largar um pouco o celular, né, para não falar aquela bosta, né? E hoje a gente depende deles, dos meios tecnológicos, para poder ter essa comunicação. Eu gostaria muito de estar dando aula, né? Eu preferia muito dar aula que ficar em casa esse tempo todo. Então, eu espero que vocês entendam o que nós estamos fazendo, que não é sacrifício, mas é toda a energia que a gente está fazendo, que a própria Ubra está fazendo, né? Porque ela tem que cumprir seu papel, né? E a gente tem que cumprir isso. O primeiro dado que nós tínhamos é que ficaríamos 15 dias. E agora já estamos ficando um mês. A previsão ainda é que pode durar um pouco mais. E uma das decisões que está tendo é que a Ubra vai tomar toda a decisão junta. Digamos assim, Guaíba, como foi o caso de Gravataí, mas vamos botar Guaíba, o prefeito lá diz, pode voltar às aulas. A Ubra vai se posicionar toda junta, ou seja, se voltar lá na Ubra Guaíba, vai voltar em Canoas, vai voltar em Gravataí e assim por diante. Então, as decisões vão ser tomadas conjuntamente, porque as aulas em ADs, elas estão tomando uma proporção bem maior. Então, dentro dessa introdução, eu espero que vocês estejam também se adaptando. Eu sei que não é a melhor forma como nós estamos fazendo, até porque nossas aulas, a disciplina de recreação, ela é para ser presencial. Todo o meu planejamento é presencial, das dicas, das atividades, a gente se envolver lá no ginásio, na sala de aula. É porque nos 2, 3 primeiros dias de aula foi a parte mais teórica de contos, e agora era para trabalhar a parte prática. Então, espero que vocês consigam se adaptar. Se alguém não estiver gostando de uma coisa ou outra, entre em contato, faz alguma coisa, aqui a gente possa melhorar a situação que nós estamos, certo? Bom, quanto para vocês aí, em termos de atividades que está rolando lá. Eu passei várias atividades e só agora eu tive condições tecnológicas de fazer videoaulas, né, qualquer coisa parecida. Meu computador deu pau faz uns 15, 20 dias, estava no técnico e eu peguei esse computador no domingo de volta, então desde segunda-feira eu estou fazendo videoaulas, fazendo reuniões e melhorando as condições informáticas, certo? E aí, pessoal, alguém fala como é que estão as atividades para vocês? Estão muito grandes, estão pequenas, nada? Elas estão enorme. Não estou me adaptando direito ao IAD, que eu não estou bem acostumado, né? Mas isso faz parte também. Que não, a gente tem que se adaptar, porque não é uma questão que eu quero, que a Ubra quer, coisas que estão acontecendo, né? É verdade. Eu tenho ranço do EAD, pelo amor de Deus, é horrível. Sabia que alguém ia falar isso. Não, ai, que horror. Eu já tava fazendo uma cadeira EAD e já tava achando péssimo. Agora então, meu Deus. Eu não tô me adaptando ainda com esse negócio de EAD aí. É muito chato. Só que é o que nós temos agora, né? A forma como nós temos de manter, para não perder o semestre, né? Para não perder... agora vai entrar toda hora isso aqui. Bom, eu apertei ali e vai vir toda hora aquele negócio ali. Mas aí nós temos que seguir adiante. Vocês fizeram a P1, certo? Muitos acertaram as 3 questões. A grande maioria acertou 2 questões. E alguns poucos acertaram somente uma questão. Eu não me lembro da turma de vocês. Teve dois que tiveram 0, erraram as 3 questões. Tá? Então, agora eu vou fazer uma recapitulação das coisas que nós passamos, vou mostrar mais uns vídeos, mais umas discussões, tirem as dúvidas de vocês. Eu sei que o maior problema é na classificação, né, a forma como enxerga a atividade, né, os conceitos até mais tranquilo, então a gente vai fazer alguns exemplos aqui, e depois eu falo como é que vai fechar a nossa AP1 aí, as outras avaliações.
Na realidade, eu espero que daqui uns 15 dias, pelo menos, a gente possa voltar à sala de aula, 30 dias, para ter aula ainda prática, né? Então vai ficar bem complicado. Mas então pode ser adiado de novo? Porque era para voltar dia 30, né? Voltar e fazer prática daquelas atividades. Então, já planejando aqui o que a gente pode fazer numa aula, que no próximo encontro, dividir, eu vou trabalhar para adulto e idoso, outra turismo e empresa, na mesma aula, né? Para que a gente possa pegar tudo que nós passamos aí. Então, vamos lá, em termos de conteúdo, pessoal. Sobre as variantes. Teve um outro que me perguntou assim, ó, mas o que é variante? O que eu tenho que trocar toda a atividade, fazer uma parecida? Não, variante é quando eu posso trocar uma coisinha ou outra, certo? Vou dar o caso, deixa eu voltar aqui, depois eu mostro ali. Caso de sapata, amarelinha, certo? Tem números. Vai 1 para o 2, depois tem o céu. Mas variante, eu troco os números por cores. Simplesmente cores. Aí toda vez que a criança pisa na cor, ou sai daquela cor, ou não pisa naquela cor, ela tem que falar o nome daquela cor. Ela chega lá no céu, ela sabe que lá no céu a junção de todas as cores vai ser uma cor, o laranja, a junção de 2 cores, sei lá, como vocês vão fazer a aula. Mas qual é a variação? Trocou o número pelas cores. Então é bem mais simples que o pessoal estava imaginando. Uma variação, o que eu vou fazer? Vou dar outro exemplo. Pega-pega. Tem um tipo de pega-pega, que é um pegou o outro, quem foi pego é o que vai pegar. Tem outro que pega e a pega-ajuda das mãos. Pode ser pega-pega em dupla, de mãos dadas, um cego e um que está enxergando. Quem tem que pegar os outros é o cego. Ou seja, vocês vão colocando a variação das coisas pequenas coisas, a mudança da cor, a mudança do número, a mudança de nome, a mudança de quantidade de pessoas, como termina, como começa, tudo isso é variações. Alguém já ouviu falar de amarelinha africana? Não, eu nunca ouvi falar. Não falaram? É bem interessante de se fazer, existem inúmeras variações de como fazer, a gente pode adaptar, porque os quadrados são bem fáceis de adaptar. Então, a primeira vídeo é explicando um pouco, e aí depois os outros... E aí, galera, hoje nós vamos jogar a amarelinha africana teca-teca. E a galera, além de fazer a versão original, trouxe para vocês umas variações bem bacanas. Vamos lá? A amarelinha pode ser jogada com vários números de jogadores. Nós vamos começar ensinando vocês com 2 jogadores na forma mais simples. Cada jogador começa no ponto oposto do quadrado. E eles vão começar saltando para frente. Depois vão realizar saltos laterais, indo para a sua direita e voltando para a esquerda. Quando chegar no seu retorno, ele salta para o quadrado da frente e faz o mesmo movimento de ida e volta. Depois que retornar à esquerda no segundo quadrado, vai dar um salto para o quadrado de trás e saltar 2 quadrados para frente. E aí realiza novamente ida e volta para frente, depois ida e volta e vai sair da amarelinha. Agora, a forma original, só que com 4 jogadores. Um em cada canto do quadro na sua saída. Vamos lá? Vejam que a lógica é a mesma do que nós fizemos primeiro em duplas. Waves
minué, me gusta la danse, me gusta la danse, la danza minué, 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 me gusta la danse, me gusta la danse, la danza minué, 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 me gusta la danse, me gusta la danse, la danza minué, minué. Minué, me gusta la danse, me gusta la danse, la danza minué, 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 me gusta la danse, me gusta la danse, la danza minué. Então ali já foi umas variações. Curtiram a amarelinha? Legal, legal. Me confundi vamos só lá. de olhar. Ó, Exatamente. Minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse. Le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza. então isso são variações. Tem mais uma variação aqui. Sempre tenho perdido, né? Me lembrei do Arthur agora. Eu na vida. Olha aqui, ó, mas é uma baita fila, né? Vã? Agora vamos a última que eu vou mostrar para vocês. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Beleza? Curtiram? Sim, bem legal. Ei, queria te perguntar, Cássio, não tem problema aquela fila lá atrás? De todas, eu ia chegar lá, isso aí, Arthur. De todas as atividades ali, aquela fila era muito grande. Então, eu faria uma forma que pudesse entrar, já que é um quadrado retângulo, né? Entra pelos 4 lados, ou pelos 2 lados, divide, porque se tu espera muito, a criança, claro, ela vai estar cantando a música ali, mas há quanto tempo ela vai esperar para fazer a atividade? Realmente é o que importa mesmo. Né? Então, aquela fila grande é o grande problema de tudo, né? Naquele ponto ali. O Brian está tentando entrar. Vamos lá. E aí, que mais opiniões sobre essa atividade? Giovanni tá louco para falar, Giovanni? Bruno? Até para uma variação, eu pensei. Uma ideia de botar outras músicas, por exemplo. Músicas da atualidade, assim, e fazendo o ritmo com pulo, né? Com pulinho.
Isso é uma variação, porque tu vai trocar o ritmo, vai trocar a música, e isso é uma forma de variação. Então, são coisas mais simples, porque tu tem que adaptar a atividade ao teu público, aonde tu estás, a quantidade dele, mas principalmente qual é o teu objetivo. E, às vezes, no planejamento que cada um faz, pensa pela ótica do professor. Eu posso enxergar todo mundo assim, então eu vou fazer a tal atividade. Que é o caso agora dessas duas atividades que eu vou mostrar para vocês, que vocês já viram lá no aula, que é o jogo das cores, depois o jogo das duplas. Good morning. How are you? Very good. Today we are doing colors activity. Very good, Uday. Stand up. Que voz, hein? Come here. Lembrei da Aninha agora. Very good, Hanji. Where is green color? Keep it on green color. Very good. Hanji clapping for Uday. Angel, stand up. Very good. Hanji, where is red color? Very good. Keep it on red color. Very good. Clapping for Angel. Go back. Very good, Alfa. Olhem a cara das crianças, felizes da vida. Ó. Nossa. Very good, Hanji. Where is white color? Very good. Keep it on white. Uma das brincadeiras mais chatas que eu já vi na minha vida. Loudly. Só a professora que tá animada. É que na cabeça da professora a atividade está organizada, tem ali as cores, as crianças vão ver na cabeça da professora. Mas não é uma atividade estimulante, já começar pela voz dela, né? Não é uma atividade... Eu ia falar isso agora. Hã? Eu ia falar isso agora. Só pela voz já estraga toda a brincadeira. Já estraga a brincadeira. Espero que a Aninha não esteja na sala, me lembro bastante dela. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas as crianças estão sentadas. A professora manda bater palma, bate palma como se fosse um favor, porque estão filmando, né? Mas qual é a graça da atividade? Agora, qual seria a variação para as crianças brincarem? Quem é que dá uma sugestão? Alô? Uma sugestão que podia ser... Só no geométrico, talvez? Tá, vamos começar então. Se colocasse vários bastões, não, se botasse bambolês, que são arcos, certo? Cada arco com as cores que ela queria ter. Aí tu bota uma música. Quando parar a música, tem que entrar dentro da cor. O que ela quer? Ela quer a identificação das cores. Então, pode botar lá 3 arcos verdes, 3 vermelhos, 3 brancos, e assim por diante. E as coisas vão entrando no branco, no vermelho, e assim por diante. É uma coisa bem mais simples, mas que todas estão brincando ao mesmo tempo. Sabe aquela atividade elefante colorido? Todos brincam da mesma forma. É isso, eu quero o quê? Eu quero a identificação das cores. Então, eu vou fazer um jogo que todos possam estar brincando. Porque, de repente, um está fazendo atividade, né? O outro está viajando, está pensando em tudo que é outro lugar. O outro só está olhando, mas para ele não está identificando verde. E quando chegou a vez dele, ele só vai identificar uma cor. Então, isso aqui não é relevante para a educação. Não é relevante eles ficarem esperando aqui. Então, eu tenho que planejar para saber o que eles realmente poderiam fazer, para que todos estejam brincando. Assim não dá. Alguém tem mais outra ideia? No caso, o que o Alisson falou, das formas fazer praticamente a mesma coisa, só mudar as formas, né? Ah, todo mundo entra no quadrado e vai lá. Isso é uma variação também, né, no caso. Mas que em vez de ser de cor, só muda a forma. Aí não tem muito sentido, né, mas se fosse identificação de formas geométricas, quadrados, círculos, essas coisas aí, tudo bem, seria mais relevante. Então, agora para o outro jogo, outra brincadeira, para a gente também analisar. Olha as outras crianças lá, ó.
Try the basket. Good job, good job. Put in the basket. Very good. Olha o outro lá viajando, ó. Keep the balance. Very good, Tata. Very good try. Very good. É da mesma forma, tem duas crianças fazendo e os outros perdidos lá. Qual é a ideia? O que motiva? O que faz a criança transcender na educação? Ela está participando. Para ela, só ficar olhando não quer dizer que ela está aprendendo. O processo não é esse. O processo da criança é elas fazendo. Então, o professor organizou, porque, para mim está super bom assim, mas para as crianças. Alguém tem opinião? Tirando que ele tem duas cestinhas ali também, né? Que tava para fazer com duas crianças ao mesmo tempo. Claro. Se tu olhar... Duas crianças não, dois. Olha só, ele tem duas cestas aqui. Ele tem 8 crianças. Fica uma dupla aqui, uma outra dupla aqui. Porque essa dupla que está indo aqui vai para essa cesta. Só que na cesta, no lado de lá, a outra dupla podia vir para cá. Ou seja, a cesta fica no meio. Então fica 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá e 2 para lá. Ou seja, roubou minha ideia, já ia falar isso. Desculpa. Eu abri o microfone para falar isso. Então fala. Quando eu começar, fala assim, cala a boca, professor, deixa eu falar. Ai, a falta de educação. Não, com ele pode mesmo, é bem tranquilo. Tá, pode continuar. E mesmo que só tivesse uma cesta, tu bota um deste lado aqui, o outro do outro lado, o outro lado. Como se fosse norte, sul, leste, oeste, e tá no meio aquilo ali. Então, eles têm que levar até o meio, depois pega a bolinha e vai para o outro lado. Ou seja, tem inúmeras maneiras de fazer, eu só não aguento quando isso acontece. Porque a criança não está interagindo, não está brincando. Quem é que tem outra ideia? Eu faria uma coisa mais divertida, tipo carrinho de mão, assim, e a criança que tá embaixo leva a bolinha na boca e larga na cestinha. Algo assim mais engraçado, sabe? Mais legal. Cai de cabeça, cai a bolinha e engole, tá certo? Existe formas, eles podem levar, não precisa o jornal ou o papel encostado no corpo dele, sem pegar com a mão, ombro com ombro, coxa com coxa, chegar até lá. Né? Mas são ideias, exatamente isso, botando ideias para fora para a gente poder ter uma ideia. Olha só, a dança das cadeiras. Então, todo mundo conhece as cadeiras, etc., da forma mais tradicional. Todo mundo feliz, o Dia das Crianças no colégio. Para variar, o cara de camiseta vermelha, né? Olha os outros lá no fundo. Brincando de carrinho, sei lá o quê. Bom, vocês viram de vermelho, foi o primeiro a sair, ele ficou quase tempo ali, louco para jogar, inclusive em pé. Qual é o objetivo que você quer com a atividade? Quero que a parte motora, os primeiros que saíram não se desenvolveram. Exatamente, foi até, na verdade, uma exclusão, né?
É exatamente isso, foi uma exclusão. E aí eu pergunto, quem é o primeiro a sair? É aquele que mais precisa brincar, aquele mais precisa estar desenvolvendo. Então, ficou organizada porque só tem ali. Agora, imagina crianças menores, eu já vi professores fazendo crianças menores, crianças começam a caminhar e vão para tudo quanto é lado no pátio aberto. Aqui é uma sala. Mesmo para adolescentes, mesmo conosco, a gente começa a viajar. Né? Alguém está no grupo aí com o Brian? Pede para o Brian entrar agora, que eu dou um ok aqui. Quem é que usa o grupo aí? Ele acabou de mandar uma mensagem lá no grupo. Pede para ele entrar agora, que antes que eu passe outro vídeo. Mandei mensagem para ele. E agora ele está no banheiro. Entendeu, Brian? Ele deve estar dando mensagem para eu permitir aqui. Só que eu estou lá no vídeo, né? Bom, vou voltar lá. Vamos lá. E agora a dança das cadeiras de outra forma. Que é a cooperativa, né? E com crianças pequenas. A música que não. Todo mundo sentou? Sim! Vou tirar agora 2 cadeiras para ficar mais difícil. Levanta, levanta, levanta! Vamos lá, a ideia é boa, né? Mas, claro, tem algumas críticas a fazer, mas a ideia é boa. Por que que é boa? Porque as crianças brincam o tempo todo. Né? Claro que são crianças pequenas, acho que faltou motivação na parte inicial da aula ali para explicar, para brincar, mas todos estavam participando. Imagina se essas crianças fossem saindo. Né? Então, a ideia, essa é a ideia. Pensar de uma forma que todos possam participar. Fala. No caso, essa aí me lembrou bastante Não me lembro se foi o Arturo, foi a Foi o Ana, não Babó. lembro. Foi o Baguá. O Alegrete, então. Foi ele que tinha feito do arco, né? No caso, dos bambolê, por causa que a gente não tinha cadeira e coisa. Praticamente a mesma ideia. E pode ser feito, né? E até digo que não precisa sentar um no outro, com crianças pequenas, de acordo com o público, se tem cadeirante, é só encostar na cadeira, ficar encostado na cadeira. Ou se não tem cadeira no arco, entra no arco, né? Que foi o caso de ter feito a atividade. Ou seja, tem que pensar quem é o teu público, qual é o meu objetivo e fazer eles participarem. Né? Então, essa forma cooperativa é para que a gente possa... Ô, Cássio, já aceita também. Isso. Cadê ele? Brian, cadê você? Eu aceitei, acho que ele...
Bom, vamos esperar um pouco mais. Bom, e é isso. Então, as atividades têm que ser planejadas pensando em tudo isso. E o maior problema é as pessoas conseguirem pensar o que está acontecendo. Acho que entrou agora. Entrou. Aleluia. Aí, consegui. Boa noite. Boa noite nada. Uma caixa de bombom para cada um. Que isso. E viu, pessoal? Então, essa peleia foi feia. Planejamento é a base de tudo. Tem que entender quem é o público, a maneira como for trabalhar, que isso ajuda na tua própria fala, dicção e assim por diante. E a atividade, ela pode ser boa já pela estrutura que vocês têm, certo? Alguma outra ideia sobre o que fazer com essa atividade? Uma variação? Ninguém vai falar nada? Que barbaridade. Vamos lá. O Brian quer falar aí. Ele não viu o vídeo? Eu não sei o que é, mas posso tentar. Vamos para os próximos. Tá? Vamos entender um pouco agora. Então, nós já vimos que eu tenho que planejar, eu tenho que fazer que todos participem, que não tenha exclusão na atividade, que todos possam... outra coisa importante é em relação ao... Vou botar aqui de novo. A forma como vocês vão falar. Nunca fale dentro de um círculo. Você fez um círculo, né? E aí você está no centro. Vocês estão falando com os da frente, ou está olhando com os da frente, mas tu não está olhando para trás. E criança, adolescente, está tudo se batendo, não, nem prestando atenção, conversando. Então é melhor vocês ficarem dentro do círculo. E aí vocês enxergam todo mundo. E todo mundo vai estar lá prestando atenção no que você está colocando. E nunca vocês vão dizer... pessoal, hoje vamos fazer tal atividade que vai começar assim, mas depois vai acontecer isso, vai ser isso, isso, isso e isso. Não, vocês vão construindo a atividade vai saindo aos poucos, não precisa dizer tudo. É que nem tu vai no cinema. Pessoal, esse filme aqui tem 1h30 de duração, porque vai começar assim, no meio vai acontecer isso, no final vai acontecer isso. Perde a graça, até porque a criança não vai prestar atenção que tá falando, toda a sequência, o que vai acontecer na atividade. Tu tem que ir fazendo a atividade, e aí sim, ela vai vivenciando e vai aprendendo com isso. Certo? Sobre a atividade que eu mostrei aqui, ó. Lembram dessa? Sim. Essa aí me lembro. Ter batido em um monte de gente. Isso, exatamente. O pessoal fica de 4 aqui, né, e tem o comandante aqui atrás, batendo os códigos, e o pessoal de olhos fechados. Certo? Foi uma da questão da prova, correto? Uhum. Então, classificação das aulas, né? Classificação dos jogos. O jogo pode ser pequeno ou grande. Se tem regras simples, de fácil assimilação, são poucas regras, jogo pequeno. Na aula, todas as atividades que eu faço com vocês são jogos pequenos. Se eu vou trabalhar com esporte, para eu dar futebol de campo, futsal, voleibol, basquete, eu vou levar bastante tempo para ter a assimilação dessas regras. Então, as regras são complexas, e isso é jogos grandes. Jogar xadrez, que é também um esporte, são muitas regras. Não é de uma hora para outra. Então, é um jogo grande. Então, aquele jogo que nós vemos ali, que está batendo nos outros, é um jogo pequeno. O jogo também é ativo, moderado ou calmo. Ativo. Oi? É ativo. Eu só não entendi, no caso, como avaliar a próxima questão. No caso. Vou chegar lá. Mas vamos Professor, uma dúvida também. Qual é a média assim, de regras para ser considerado um jogo pequeno ou grande? Tem algum número específico? Não tem um jogo específico, de 8 a 10 regras. Tá bom, obrigado. Construindo.
Não tem assim, não tem nenhum jogo que tem uma regra só, né? Tem começo, tem um meio, tem um fim. Então, pelo menos 3 regras vão ter. Então, se no começo tem 2, 3 regras, no meio mais 2, 3 regras, no final mais 2, 3 regras, tem 9 aí, pelo menos 9 regras para ter o seu desenvolvimento. Mas é fácil a citação, é fácil a assimilação. São coisas bem simples de se compreender. Certo? Uma boa pergunta. Eu pensei que só podia, tipo, ou ele ser sensorial ou ele ser psíquico. Aí nessa questão aí, eu marquei só um, só que eram os 2. É isso aí, Samira. Mas eu vou chegar lá, receito lá no ativo, moderado e calmo. Vamos chegar lá. Mas mesmo assim, né? Preciso saber. Vamos lá. Não era nem os 2, né? Eu marquei os 2. Eram os 3, na verdade. Vocês vão deixar eu falar ou não? Perdão. Olha só, eu pensei que era um só, já é os 3. Ah, pronto. Então, vamos lá. Ativo, moderado ou calmo? Ativo, eu estou participando da atividade o tempo todo, com o meu corpo, com minha ação na atividade, certo? E isso é ativo. Não tem nada a ver com potência, né? Com loucura, não. Ativo, eu estou participando ativamente. Eu estou em locomoção, estou batendo palma o tempo todo, isso é ativo. Calmo, eu participo de vez em quando. Lembra a primeira aula prática, que eu levei a bonequinha, aquela ursinha? Lembram? Que tinha que fazer carinho, né? Fala assim, etc. Sim, Valeu. sim. Tem uns que não conseguem esquecer. Não consegue o quê? Tem uns que não conseguem esquecer. E eu me lembro disso. Então, assim, eu peguei a ursinha, eu falei meu nome, disse qual é o lugar que eu quero dar o carinho e passei. Então, eu participei ativamente lá por 10 segundos e esperei uma volta inteira que deu 10 minutos. Depois, de novo, eu fui 10 segundos, porque eu disse o nome da pessoa do lado e dei o urso nem dei o urso, dei o carinho. E participei mais 10 segundos. Depois, esperei mais 10 minutos. Isso é um jogo extremamente calmo. É que nem o telefone sem fio. Eu participo uma única vez ali falando no ouvido da outra pessoa. E isso é jogo calmo. Ativo, eu estou participando o tempo todo da atividade. Eu estou lá batendo palma o tempo todo. Porque faz importante para a atividade. Então, isso é ativo. Moderado, quando tem o meio tempo, inclusive, de atividades ativas, que eu estou super participando, e atividade que eu quase não participo. Atividade de corrida de estafeta, com as colunas. Eu corro, bato a mão lá na parede, volto e fico na fila. Eu espero todos os meus colegas irem, então eu vou participar ativamente em algum momento. Em outro momento eu estou parado ali, esperando a minha vez. Então isso é moderado. Dúvidas sobre isso? Uma curiosidade. Meio sem noção, mas vamos lá. A brincadeira vivo ou morto é considerado o quê? Ativa. Ativa? Porque tu tá abaixando e subindo. Ah, mas depende do professor. Se ele demorar 1 minuto para falar cada ação, pode ficar até calmo ou moderado. Mas tá. tu tá ali na expectativa de abaixar e subir. Né? Uhum. Mas tu tá participando da atividade. Tu não tem hora que tu não participa e hora que participa. Não, tu tá o tempo todo ali, inclusive tá tenso para saber a hora de baixar ou não. Mas boa pergunta, tá. não foi ruim não, foi uma excelente pergunta. E agora vamos para a parte dos dodóis, que é a parte moderada, sensorial e psíquica. Mais fácil de entender é a motora, não é moderada, é motora, porque eu tenho que ter alguma atividade motora, de coordenação motora na atividade. Tem que ser algo discriminatório, algo que necessite ter equilíbrio, necessite ter coordenação motora para pegar o objeto, necessite bater na orelha, para acertar na orelha do outro. Então, tem que ter necessidade de ação motora nisso. Ficar em pé não é uma necessidade para a atividade. Ficar em pé é a preparação para fazer a atividade, mas não é a atividade em si. Porque senão toda vai ser motora. Mas aquela que está desenvolvendo a parte motora. Nós não fizemos ainda, uma pena, porque é uma atividade que eu uso bastante, que é correr sobre linhas. Então, tem as linhas das quadras, lá no ginásio,
E o pegador também tem que correr sobre as linhas e vocês vão fugindo pelas linhas. Para vocês ficarem nas linhas, você tem que manter o equilíbrio dinâmico. Então, é motor por causa disso. Posso fazer aquela atividade, quicando a bola e tem que pegar os outros. Eu tenho que quicar a bola, conseguir acertar a bola. Né? Ou aquela atividade que é o stop, eu não me lembro, cada um tem uma maneira de chamar, pega, joga a bola para cima e diz um número. Aí quem um número pega a bola e tem a necessidade de acertar no outro. Então tem necessidade de performance. Isso é motor, discriminação motora. Essa das linhas... Opa. Oi? Essa das linhas a gente fez com o professor Luciano no coisa de futebol e futsal. Roubou tua ideia, Fá? Viu? Essa ideia está no meu livro de 2005. Tudo bem, faz parte. Vamos lá. Vamos lá. Sensorial, tem que ser discriminação sensorial, discriminação dos sentidos. No caso, fechar os olhos, e eu tenho que identificar um objeto, então eu tenho pelo tato descobrir o objeto, então tem a discriminação do tato. Fiz em duplas, esse eu fiz com vocês. Aí cada um combina um código, um som, alguma coisa. E um tem que procurar o outro pelo som. Então, pela audição, tem que ter algo discriminatório sensorial para isso. Certo? Então, tato, audição, olfato, paladar, visão. Mas é visão todas as coisas. Não. Visão, se eu tenho que, por algum motivo, eu tenho que enxergar tal coisa específico, eu tenho que identificar uma cor específica para ser a questão de visão. É que nem a parte motor, tem que ter alguma coisa específica para isso. Sensorial, tranquilo? Motor e sensorial, tranquilo? Psíquica. Psíquica envolve duas coisas, que elas podem ser juntas ou separadas. Uma é a questão da cognição, a parte intelectual. Então, memória, adivinhar coisas, lembrar coisas, tudo isso é cognitivo. Cognitivo, então, é psíquico. Psíquico, a gente está falando do cérebro, ao reflexo aqui, ó. Então, é coisa cognitiva. Em relação à afetividade, da mesma forma. Afetividade quer dizer o quê? O carinho, o afeto, a atenção que está tendo com a outra pessoa, que também não deixa de ser psíquica, certo? Então, tem que abraçar, tem que fazer um carinho, tem que fazer um gesto. Isso é afetivo. Então, essa atividade, que eu vou mostrar de novo a imagem aqui. O pessoal está com olhos fechados. Há uma necessidade de sentir o tato da pessoa. Então, ela é sensorial, por quê? Porque eu estou sentindo o tato. O colega de trás bateu no meu ombro esquerdo, e eu tenho que colocar o ombro esquerdo no outro. Então, já sei que é sensorial, certo? O tato é importante. Por que ela é psíquica, cognitiva? Bom, primeiro já seria afetiva em termos de contato com os outros. Mas eu também tenho que me lembrar como é que são os códigos. O que é para a direita, o que é para a esquerda. Não é só bater, né? Não é só o tato pelo tato. Eu estou indo para a direita, eu estou indo para a esquerda. Se eu apertar a orelha para ir mais rápido, batendo a cabeça e para trás, eu saio agora, eu coordeno, eu controlo. Então é psíquica também. E é motora também, porque eu estou, estou com os olhos fechados, estou fazendo ação de a batida, há uma discriminação que eu tenho que bater um ombro no outro, eu tenho que coordenar o meu movimento para acertar, porque eu estou com olhos fechados. Eu tenho que coordenar para acertar as ações, tenho que coordenar para apertar a orelha do outro, né? E até pela localização de espaço em si, certo? Então eram todas as três nesse caso. Entendido? Agora eu entendi. Agora ficou mais fácil de entender. Depois da explicação, né? Tinha que ter vindo isso aí antes da prova. Mas eu falei na aula antes. Não, uma coisa que eu lembro do senhor ter aula... comentado que podia ser mais que uma. Sim. Essa parte eu não me lembrava. Inclusive, lá no aula eu coloquei pequeno ou grande. Ativo, moderada ou calma.
E aí, quando eu coloquei esse, é e ou, certo? Eu botei e ou. Justamente poderia ter sido os 3. Até porque a atividade que eu fiz, marque todas que vocês podem fazer sobre isso. Já que nós entramos na questão da prova, e, aliás, antes de entrar, vou trazer as questões aqui para nós discutirmos, vamos pegar mais uma atividade. Pode ser aquela mesma que a gente fez do ursinho. Pequeno ou grande? A do ursinho, foi a primeira aquela de apresentação. Pequeno. Pequena. Foi pequeno. Pequena. Poucas regras. Eu fui construído com vocês ali. Agora, cada um se apresenta, faz um carinho e passa. Agora, o carinho que vocês fizeram no urso, vocês vão fazer o colega do lado e tem que falar o nome do colega do lado. Bom, então, nesse caso, a atividade é pequena. Ativa, moderada ou calma? Bom, já vimos que ela é calma. Ela é calma, porque eu participo um pouquinho. E aí, motora, sensorial ou psíquica? Motora não tem necessidade. Não. Seria sensorial e psíquica. Aí, vamos chegar lá. Sensorial, sensação, foi a questão do tato? Foi questão da audição? Alguma outra coisa? Eu não vejo que isso tenha... Eu acredito que seja só psíquica. Porque a gente tem que lembrar o nome e o que a pessoa falou do nosso lado. E aí, então, isso é só psíquica. Porque eu tenho que lembrar o nome, que é algo cognitivo, e eu tenho que fazer o carinho. Então, a parte afetiva que eu fiz no urso, eu tenho que fazer no meu colega do lado. Então, eu só não lembrava desse fato do carinho, de ser afetivo, ser psíquico. Essa parte eu não lembrava mais. O cognitivo também entrava. Então, voltando ao sensorial não era, porque não tinha nada de discriminação auditiva, tátil, alguma coisa assim, até porque cada um faria o que quiser, era só falar. Né? Isso. Mais ou menos, é que se nós tivéssemos aulas todas as semanas, a cada aula eu pegava 1, 2, 3 atividades e a gente vai, com o tempo, só que eu tenho que pensar o que está acontecendo na atividade, certo? Querem outra atividade para nós pensarmos? Pode ser. Tá, vamos pegar o primeiro vídeo que eu mostrei, ou o segundo vídeo, vamos pegar a africana, deixa eu ver, essa aqui. Vamos olhar. Minué, le gusta la danser, la dança minué, le gusta la danser, la dança minué, le gusta la danser, la... Tá, pegamos essa atividade, certo? Pequeno ou grande? Pequeno. Eu achei pequeno. Não são muitas regras. Não são muitas regras. É fácil de assimilação. Com um tempinho, quem pegar um pouco mais de ritmo, é tranquilo em relação a isso. Ativo, calmo. Vamos só pegar agora. Moderado. Ele é moderado, não, porque tem algumas crianças que ficam paradas e aí depois elas começam... Essa ideia é moderado. Porque tem uns parados e outros estão ativos. Quando termina os ativos, eles vão ficar parados. E as outras estão vindo. Tem hora que eu estou em atividade, tem hora que eu estou parado. Então é moderado. Certo? A forma como foi apresentado ali. Pergunta, é motora? Porque tem que dançar. Tem um salto. Fazer os pulinhos ali. Exatamente. É motora, porque eu tenho que acertar o quadrado, tenho que ir para a direita, para a esquerda, em cada quadrado. Então é motora. É sensorial? Não. Não tem nada de discriminatório. É psíquica? Sim, porque tem que lembrar a coreografiazinha que tem que fazer ali, os pulinhos. Talvez sim, talvez não, né? Mas não tem que lembrar? Eu tenho que lembrar, inclusive, da aula, do intervalo. Mas é que, na medida que tu vai treinando, tu vai automatizando. Mas no início ela porque tu tem que memorizar. É que nem na aprendizagem da amarelinha, eu vou prestar atenção, passei 1, agora tenho que me lembrar, tenho que passar por 2, por 3. Mas depois vai na prática. Ela não é uma característica cognitiva, ela é uma característica motora. Porque estou trabalhando o ritmo
e acertar nas coisas, dentro de uma lógica, de uma coreografia, certo? A gente vai se ajeitando. Eu entendi a ideia da colega, mas é que no começo, quase tudo a gente tem que prestar bastante atenção, mas depois que a gente automatiza, né, não tem uma ação. Vamos para a prova? Vamos. Não necessariamente só a prova que vocês fizeram, mas a outra questão, outro arquivo que também fiz. Olha só. Eu adoro a Mafalda, é do Quino da Argentina, então eu botei aqui, Quino, ele é argentino, que é fácil de comprar até as revistinhas deles, já é traduzido em português. Mas vamos lá. A Mafalda, que é a personagem, está andando no balanço feliz da vida, ó. Ela vai parando, e quando ela para, bota os pés no chão. Como sempre, é só pôr os pés na terra que acaba a diversão. O que ela quis falar com isso, na realidade? Porque ela está se divertindo, está brincando aqui. Provavelmente ela estava no mundo lúdico, estava viajando nas ideias, na brincadeira que ela estava tendo, e quando ela para, acaba a brincadeira, acaba a diversão. Aquilo que ela estava imaginando, seja voando, seja o que ela estava fazendo, acabou porque acabou aquela sensação que ela está tendo lá em cima. Tranquilo por aí? Certo? Daí vamos lá. Na charge em que Mafalda brinca no balanço, observa-se o prazer do movimentar-se com a entrega à atividade que proporciona a vertigem. Ou seja, essa atividade do balanço, que sai fora da normalidade, ela está envolvida, então ela está participativa, ó, com a entrega à atividade. E a perda da sensação lúdica ao retornar à estabilidade do solo, ou seja, acabou a brincadeira, então acabou a sensação que ela estava tendo, fantástica lá em cima, quando ela aterrissa. Ou seja, essa primeira questão está correta. Tem a ver com o texto. A segunda, a brincadeira não constitui forma de lazer, uma vez que a vivência do lazer pressupõe um tempo específico para consumo de produtos e usufruto do prazer. Essa está completamente errada, porque a brincadeira é uma forma de lazer. Aqui ele já está dizendo que não, já começa completamente errado. A vivência do lazer, ele está dizendo que é para o consumo de algum produto ou usufruto, né, desse produto para o prazer, uma coisa específica. Não, na realidade, não é o produto. Né? Tipo, é a bola que faz o lazer? Não, é a atividade que tu faz com a bola. Né? Tu pode fazer com a bola um futebol, tu pode fazer te acertar em um objeto, jogar lá para cima, ou não deixar ela cair. Ou seja, o objeto em si, o produto em si, não tem nada a ver. Ou o consumo de produtos. Você veja as crianças hoje em dia, olhando vários Cartoon Network, essas coisas todas, um brinquedo novo, o pai vai lá e compra. A criança brinca 2 dias, depois quer outro brinquedo. Então não é o brinquedo em si, é o que se faz com isso. Os pais acabam comprando o brinquedo para a criança, mas não se envolvem. Os pais têm que se envolver na brincadeira e assim por diante. Então a 2 está errada. Vamos para 3. A brincadeira é uma forma de expressão representativa da vida, um modo de apropriação do mundo por meio de experiências diversas que envolve, entre outras atividades, dramatizações e interpretações da realidade. Isso aqui está correto. A brincadeira é uma expressão da vida. Nós brincamos desde pequeno e vamos morrer ainda brincando. Esperamos ainda, né? E é um modo de apropriação do mundo por experiências. Você pode ver as crianças pequenas, né? Elas já geralmente imitam os pais. Quer botar o sapato, o vestido, brincar de panelinha, brincar de casinha. É a forma como se desenvolve. Lá nos meus indígenas, quando a criança começa a brincar com arco e flecha, ela está imaginando, caçando, pegando objetos, defendendo. É um mundo lúdico através das coisas da representação da vida no dia a dia. E essa brincadeira é dramatização. O brincar de panelinha está dramatizando. Geralmente, em estudos que nós temos, para estudar como é que é o comportamento da criança, eles botam as crianças brincando. E geralmente a criança vai interpretar, vai falar da atividade como aquela em casa, ou como os pais a tratam. Né? Então a criança que é violenta, geralmente é porque são violentas com ela, porque a criança vai assimilando as coisas que tem ao redor. Então a 3
está correta. Nós temos a 1 certa, 2 errada, 3 certa. Vamos para 4. A capacidade de vivência lúdica é inata, nascemos com ela, pois a criança já nasce sabendo brincar, não necessitando de mediação cultural para que a brincadeira possa ser aprendida e transformada. Alguns acabam errando esta aqui, porque está errada. A vivência lúdica é inata, quer dizer que nascemos. Alguns autores falam que até é possível isso, mas a criança não sabe nascendo brincar. Ela passa pelo mundo cultural, ou seja, os pais se envolvem, a maneira que os pais colocam, parentes, amigos, essas coisas todas. Nós vamos aprender tipo de brincadeiras. Exemplo bem grosso, assim. Pô, na Rússia, a criança nasce e ela começa a dançar balé. Balé, na Rússia, é o esporte popular, tanto para meninos quanto para meninas. Aqui no Brasil, geralmente nasce para jogar futebol, né? Então, a parte cultural, a criança vai associando aquilo ali, vai brincando através daquilo ali. Um indígena, um gurizinho indígena, ele vai brincar de coisas da sua casa, as coisas que acontecem ao seu redor, diferente do que acontece. Não, dificilmente o índiozinho vai brincar de carrinho, ou de foguete. Então, a mediação ela é importante, porque aí é o tipo de brincadeira, como ela está brincando, como ela está interagindo com o mundo. Então, nesse caso, a 1 está certo e a 3 está certo. Seria a letra A aqui, certo? Quando vocês tiverem dúvida, vocês falem aí. Vamos para a segunda? Em 2012, Milton Santos, falando sobre lazer, disse o seguinte: as pessoas não se divertem, são objetos de diversão. É preciso resgatar o lazer criativo e popular que gera solidariedade e trabalho, isso através da empatia. A diversão é produzida, reproduzida, e as pessoas são convocadas a consumi-la. Houve uma domesticação do gosto, impondo ou reforçando imagens de um mundo ou do outro. Esse lazer industrializado faz com que as pessoas não vejam o mundo real, mas o mundo como dizem que ele é, ou como é. Certo? Esse texto aqui, em referência a ele, tem 4 assertativas. Vamos ver se concordam ou não concordam com o que está falando lá em cima. As crianças e adolescentes de um tempo atrás produziam seus próprios brinquedos e inventavam suas regras. E as de hoje compram seus brinquedos e reproduzem o que vem da televisão. Está certo? Bate com eles, que não é o mundo real. Hoje, as crianças mais reproduzem e compram seus brinquedos. Uma forma que foi bem forte para mim, um aluno da outra instituição, falando sobre uma pipa, pandorga, o papagaio. Quando ele era pré-adolescente, tinha seus 10, 11 anos de idade, ele e o pai dele, num domingo, construíram uma pipa, um papagaio, eles construíram, com os materiais que eles tinham, mas o pai ficou com ele um bom tempo da tarde, só se divertindo. Então, não só pelo brinquedo em si, mas o momento de estar ali, fazendo aquilo ali, foi extremamente fantástico, e ele até hoje tem esse papagaio, essa pandorga, que foi uma coisa que o pai dele fez para ele. Até porque, algum tempinho depois, o pai dele veio a falecer. Então, foi extremamente marcante. Lembrando desse fato, quando o filho dele teve uns 8 anos de idade, ele foi lá e comprou o maior papagaio, pandorga, ou pipa, da loja. Era um papagaio grande, super colorido, com sons e luzes. E ele deu para o filho, achando que a criança ia brincar. A criança brincou 5 minutos, não achou graça, e nunca mais brincou com aquele papagaio que ele pagou caro. Então, a relação é completamente diferente. Quem teve filho e essa experiência, o cachorro, o gato, é assim, tu dá o presente, o brinquedo, mas a criança gosta de brincar com a embalagem. Cachorro é a mesma coisa. Então, assim, é o que fazer com qual é o sentido do brinquedo que está ali? É o que se faz, é a atividade em si, certo? Então, a 1 está ok, é certa, é referente ao texto acima. Os pais possuem tempo para brincar com as crianças,
somado ao tempo de convívio livre com as outras crianças, as pessoas estão se desenvolvendo sem criatividade e empatia. Tá? Os pais possuem tempo para brincar com as crianças. Não muito, né? Mas se os pais brincassem e tivesse a criança com tempo livre, os outros, as crianças estariam se desenvolvendo com criatividade e com empatia. Tá? Ou seja, está errado essa 2 aqui. Pelos pais que não têm tempo com as crianças. Tem pouco tempo livre entre elas. E, óbvio, se elas estivessem brincando, teria criatividade e empatia. É o que acontece nessa aqui, ó. As crianças e adolescentes que se desenvolvem com ludicidade demonstram empatia e são mais criativos. E isso é extremamente correto. Isso aqui as pesquisas nos últimos 15, 10 anos estão apresentando, principalmente pesquisas francesas. Quando a criança ela brinca com outras crianças, ela tem que negociar regras, tem que negociar o tipo de brincadeira, e aí aumenta as maiores percepções, aumenta a criatividade, e a empatia pelo brinquedo, pela atividade, mas pela pessoa que está fazendo a atividade. Então, diminui o bullying, certo? Então, a 1 está certa, a 2 errada, a 3 está certa. Quarta, todos devem ter direito à diversão, por isso todos devem ter as mesmas brincadeiras e as mesmas maneiras de brincar, e às vezes, inclusive, deve ter um modelo de como se divertir. Está completamente errada. Né? Aqui está certo, todos têm direito, mas não pode ser as mesmas brincadeiras, as mesmas maneiras de brincar, ou ter um produto de como brincar. Pega as crianças que são do centro de Gravataí, pega as crianças do lado de Morungava, que também fica em Gravataí, olha o ambiente ao redor, olha as outras opções, não pode ser as mesmas brincadeiras, as mesmas coisas todas, produzido por um único modelo. Então nós temos a 1 e a 3 corretas, que a letra B, então, seria a correta. Dúvidas? Nada? Olhando a novela já? Tá, beleza. Então, seguindo. Olha só que interessante esse quadro, porque é um quadro de Peter Brunel de 1560. Ou seja, bem mais de 450 anos atrás. 460 anos atrás. E aqui demonstra mais de quase 100 brincadeiras que já tinha naquela época. E o arinho, empurrar, tem aqui jogando carta, sapata, tem outras brincadeiras que existem até hoje. Então, é um quadro grande, aqui ele está em formato pequeno, mas só para interessante, 1560, que já existiam várias brincadeiras até hoje, então vai passando de sociedade em sociedade. Mas eu botei essa imagem somente para ilustrar, porque daí vem a pergunta: qual é a relação estabelecida entre recreação, lazer, brincadeira e jogo, que são os conceitos que nós vimos na primeira aula ali. 1. Recreação é uma atividade de lazer? Correto? Recreação está dentro do lazer. Eu uso a recreação, a atividade recreativa, para tentar chegar ao lazer. Lazer é uma atividade de recreação? Não. A recreação que está dentro do lazer, não é o lazer que está dentro da recreação. Certo? É inverso. Então, a 1 está certa, a 2 está errado. Jogo é uma atividade recreativa? Sim, porque quando nós chegamos na recreação, eu tenho aqui, para nosso caso, jogo e brincadeira. Então, o jogo está dentro da recreação. Eu utilizo o jogo como uma forma de recreação. Correto? Então, 1 e a 3. E aí, aqui, que eu uso, quando a criança brinca livremente, está desenvolvendo sua ludicidade? Sim, aqui está correta. A 4 está reta. Quando a criança brinca livremente, está exercendo ociosidade? Não, ociosidade é tempo desperdiçado. Se ela está brincando livremente, não quiser tempo desperdiçado. E aí, quando a criança brinca livremente, está aproveitando seu tempo de necessidades básicas. Está errado, porque necessidade básica é tempo de tomar banho, de almoçar, de jantar, de dormir, e fazer número 1, número 2. Então, a correta ficou 1, 3 e 4. Tá? Que é a letra A, nesse caso aqui.
Tem gente que ainda botou um 6 lá, etc e tal. Tá? E última atividade que eu vou mostrar para vocês foi no caso aqui do Cebolinha e do Cascão e da Mônica e do Cebolinha. Toma-se laio de prótons no meio da calazinha de mascalado. Não, antes de eu soltar as bolas atômicas no seu estômago, homem de chumbo. Eles estão jogando videogame. Sempre tem uma que fala, mas estão brigando. Não estão brigando, estão envolvidos na atividade. Quando há um envolvimento na atividade, há ludicidade. Ó, toma-se laio de prótons, zingue mascalado. Ou seja, houve uma ação lúdica que eles estão brincando, estão jogando videogame, mas estão brincando uns com o outro. E isso aqui tem lazer. Agora, olha nesse caso. A Mônica já não está nem brincando aqui, porque ela está perguntando para ele, mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Porque ele não está brincando, ele não está se divertindo aqui. Se ele não está se divertindo, não tem lazer. Então, das questões, existe lazer em ambas tirinhas? Não. Existe lazer somente na primeira tirinha? Sim. E aí as outras não são mais, a segunda na tirinha, nem ambas, nenhuma. Então, existe lazer somente na primeira tirinha. Certo? Tranquilos? Beleza? Bom. Então, termos de prova, será? Então, termos de prova, a questão dos conceitos, eu tenho que compreender que, acima de tudo, para chegar ao lazer, que é o estado de espírito, eu tenho que, então, estar envolvido numa atividade. Mesmo que essa atividade seja estar no balanço, tranquilo no balanço. Eu estou envolvido na atividade, porque eu tenho que desenvolver o estado de espírito. Recreação, atividade recreativa, é o que eu estou fazendo para chegar até lá. Qual é a atividade que eu... Só que essa atividade tem que ser lúdica, para chegar até lá. Ludicidade. Dentro das atividades recreativas que nós estamos vendo é brincadeira e jogo. Brincadeira é uma atividade lúdica, voltada para o entretenimento, lazer, a diversão para chegar ao lazer. Então, brincadeira é uma coisa mais livre. O jogo tem regra. O jogo tem regra, se tem regra, tem uma certa tensão. O jogo tem objetivo. Correto? Então, entendendo esses conceitos para fazer aquelas 2, 3 questões ali da prova. E o que eu vou trazer agora é a questão para nós discutirmos uma atividade, e eu quero agora que vocês vão ter que falar, que é uma atividade para adultos. É uma atividade que foi feita numa faculdade, né? É uma atividade que é possível que eu pudesse fazer, mas eu quero a opinião de vocês. E aí? Eu tirei essa atividade da internet e ali embaixo, na internet, tem vários comentários. O primeiro comentário de uma guria de uma outra faculdade diz assim, que legal, vou fazer isso lá no meu colégio. E embaixo tem uma outra guria questionando. Não dá para fazer essa atividade. Se fizer no colégio, eles vão passar a mão na bunda. Aí o terceiro disse assim, não precisa ser colégio, na faculdade eu mesmo vou passar a mão na bunda das colegas. Aí tem uma outra que fala assim embaixo, imagina um gordinho em cima, como é que a gente vai conseguir carregar? Coitado do gordo. E aí, então, pelo que vocês viram e pelos comentários que eu acabei de falar, eu quero a opinião de vocês se era possível ou não possível fazer essa atividade para adolescentes ou adultos. Possível, creio que seja possível. Mas que, tipo, tem esse lado ainda maldoso
a mente dos adultos e dos até adolescente mesmo, até mais, até ainda por causa É maldade na cabeça, na verdade, né? Se tanto for que ver, é uma atividade que ela não tem malícia, mas a malícia já vem na pessoa, né? exatamente. Se for uma adolescente que os nervos Não estão à só a flor da malícia, né? pele Também o ali. preconceito. Eu acho que pra passar a mão na bunda de alguém não precisa ser numa atividade, né? Fala por Não, ti, não né? precisa ser numa atividade, mas tu tá dando oportunidade. Ah, não, é pela oportunidade, mas eu acho que como são adultos e adolescentes, eles têm que ter uma cabeça mais, sei lá, mais ampla, né? De que isso é uma atividade e não uma coisa só pra passar a mão na bunda dos outros. Concordo. Mas adolescente é adolescente. É a mesma coisa que tu querer que criança não se empurra. Mas como a questão é para fazer na faculdade, na nossa turma, eu acho que de todas as atividades que a gente já fez, deu para ver que todos os... Eu falo por mim, pelo menos, eu me senti super confortável com todos os meus colegas para fazer qualquer tipo de atividade, porque eu acho que tem muito respeito dentro da nossa turma. Então, eu acho que seria bem legal a gente fazer essa atividade. Exatamente, mas também tem a outra questão, né? Também tem a questão do preconceito, que tanto que uma das o comentário que o senhor falou foi o do gordinho. Mas, tipo, um preconceito também é uma coisa foda, assim, de pensar, sabe? Não é só de malícia. Eu já vou comentar tudo isso. Mas eu estou esperando o Maicon terminar a cachaça, vinho, o que ele está tomando ali, aquela caneca ali. Maicon, Ele nem fala. dividiu com a gente. Ele tá aqui, ó. Tá todo mundo te cuidando agora, Maicon. Ele deve estar assistindo outra coisa. Eu acho. Não, o Globo. Eu vou mandar aqui, vamos ver se ele vê as mensagens. Nacional. A nega véia tá em cima. Aí ele tá vendo outra É coisa. foda, cara. Né? O homem não tem um dia de paz, né? É foda. Ele tá vendo outra coisa. Tá nem aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, pessoal, qualquer atividade precisa de preparação. Para fazer aquele tipo de atividade, eu devo ter feito outras. O pessoal tem que estar, como a colega falou, se sentir confortável, o pessoal tem que estar interagindo e construindo aos poucos esse respeito. Eu já fiz diversos tipos de outras atividades, né, que muito mais tocando no corpo das pessoas. Então, tu tem que preparar antes. Se tu tem alunos pequenos, adolescentes, tu tem que ir indo aos poucos, vai construindo com eles, tu vai chamando atenção com eles. O que eu estou dizendo é, para cada turma, grupo, etc e tal, tu tem que conversar com eles. Esqueçam aquela prática que o professor vinha assim, ô pessoal, já chegou aí na quadra, agora vamos correr. Ele nem fala com eles, tá? Bora correr. Termina, ô pessoal, bola para mim, cada um bebe água e sobe. O professor não se comunica. E o professor tem que construir os valores, tem que preparar antes. Agora está prestando atenção, Michael? Então, nós te chamamos aqui horrores de vezes. Né? Tu estava bebendo aquela cachaça tua lá, e a tua mulher em cima, te mexendo contigo, e tu não deu a tua opinião. Mas tudo bem, é café. Eu faria... Que ele fugiu. Hã? Ele fugiu. Tá no local seguro agora. Então, assim, eu faria com vocês essa atividade. Tranquilo, mas com tempo. Se você pegar um grupo pela primeira vez, quando você fizesse essa atividade, poderia ter uma preparada, uma conversada, porque vai ter um ou outro que possa ter uma contestação, alguma outra coisa assim. Não quero fazer. Né? Pode ter em relação a isso. Então, assim, vocês viram que é importante planejar para saber qual é o teu objetivo, de que forma tu vai fazer naquele teu ambiente, como ou a melhor estratégia para desenvolver os teus alunos. Né? E vem todas as questões culturais, essa questão se é a gordinha, se é isso, é aquilo, então tu tem que trabalhar, tu tem que preparar o teu grupo. Tá? Fala, alguém ia falar. Então, não, de acordo com o que tu falou, tá? Não é meio arriscado fazer também aquela brincadeira da ursinha?
E vai dar beijo na boca, como já teve e já deram? Ô, louco. Mas, tipo, exatamente isso aí. Então não é meio arriscado, assim, por uma primeira vez? Pode acontecer, só que a maneira como tu vai lidar com isso, né? Tem uns que, não, vou dar um beijo na boca. Tem outros que vai lá, coloca o dedo e beija no dedo da pessoa. Aí tu vai conhecendo, no meu caso eu faço com vocês para conhecer vocês. Que nível vocês estão até para dar a minha mensagem, que, olha, vocês são professores de educação física. Vocês têm que trabalhar o corpo de vocês para depois trabalhar o corpo dos outros. Tem que começar a se entender. Essa é a minha mensagem. Né? Então, eu tô morrendo de sede. Se tivesse uma Coca-Cola agora, né, Cleidiane? Eu prefiro Pepsi. Isso aí. Bom, alguém mais quer um comentário? Quer dar um comentário sobre essa atividade que nós fizemos, que vocês assistiram o vídeo? O comentário que eu quero fazer é... Tô bem nas pilhas de fazer essa atividade. Né? Agora de noite ainda. Vieram para cá, mas... Maria, estou ouvindo, estava uma falação, tá, beleza. Vamos lá. Pessoal, sexta que vem, olha o que vai acontecer. Tá? Vocês fizeram a AP1 semana passada, vocês viram a nota, nós refizemos algumas provas aqui, vimos algumas, tiramos um pouco de dúvida, pelo menos daquilo que apareceu para vocês, mas o que vai acontecer? Óbvio que depois que nós voltarmos à aula, eu quero um churrasco. E eu vou colocar lá no aula mais 3 questões. Como foi a P1, como foi aquele teste para ver como é que são os conhecimentos de vocês, e que esse novo teste que eu vou botar para vocês na próxima sexta-feira pode recuperar a nota de vocês. Assim, quem tirou 10, no caso, ficou com 1,5, que valia 3 questões, cada um é meio ponto, valia 1,5, né? Então, quem tirou 10, está com 1,5, não quiser fazer essas 3 outras questões, não faz. Eu acertei 2 das 3, eu quero fazer, vou lá e consigo fazer as 3. Legal, porque daí tu ficou com 1,5, tu ficou com 10. Aí eu fiz de novo, mas eu acertei 2 igual, manteve a mesma nota. Mas eu estou fazendo agora e acertei uma só ou nenhuma. Vai valer a tua nota maior. Entendido? Então, tu tem a prova, já fizeste, nós estamos fazendo a revisão, e na próxima sexta-feira, vou largar, vai ser o mesmo esquema, vai ser durante o dia. A nota mais alta é que fica para a P1. Tá valendo? Tá bom para vocês? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Certo? Claro. Pode fazer isso nas outras também. A Samira tá com sangue no olho, vai gabaritar. Eu errei uma só em todas, mas eu queria ter acertado. Eu errei de boca aberta. De boca aberta não, por causa que o meu celular, eu marquei uma coisa e aí quando eu enviei, ele marcou outra coisa. Aí eu tinha acertado, só que daí eu errei. Loira. Então, pessoal, semana que vem, é a prova, o trabalho da aula é a prova. Vai abrir no dia e vai fechar no dia, né? Desde a meia-noite, passou quinta-feira, quem quiser fazer já faz, e vai estar valendo. Certo? Professor, eu cheguei depois, eu não peguei o começo. Teve alguma atividade que tu postou durante o dia de hoje? Eu estava sem acesso à internet. Não, hoje eu não postei, porque hoje era a videoaula. Foi só a P1 mesmo. Isso. Não, mentira, ele passou um monte de exercício, sim. Ele passou um monte de exercício. Eu peguei pela metade, o pessoal não estava deixando eu entrar na sala. Assim, essa aula aqui, ela está sendo gravada. Está gravando, ó. Vocês estão vendo que está gravando. E eu vou postar lá no aula o link, que eu vou postar na realidade, vou postar lá no YouTube, mas vocês batendo no link, então o Brian depois, ele vai ver que a gente chamou ele vai ver o que ele perdeu, ele pode então rever a aula. Eu vou ver vocês falando mal de mim, não deixando eu entrar?
Ah, que não? arreado. Vai ver. O do Michael vai ser pior ainda, então. Bom, Certeza que o Léo ficou folgando. Então, tá sendo gravado, certo? Mais dúvidas? Mais alguma outra coisa? Eu acho que não. Tu pretende fazer Feriado, mais vídeo chamado? Ah, é verdade. Não, é que assim, ó, agora vai entrar um conteúdo que é bem complicado, né? Tipo empresa, turismo. O legal era que a gente pudesse estar junto para eu demonstrar atividade e já explicando, ó, aqui o perfil é esse e a aula vai ser assim. A gente não tem previsão ainda de retorno. Então vai ser complicado, eu vou trabalhar o perfil, ó, pessoal de tal turismo, mas aí que momento, qual é o perfil do turismo, né? Porque pode ser as crianças de colégio que estão indo para o zoológico. E as atividades poderiam ser feitas para essas crianças que estão no ônibus. Né? Não é só a Ubra, é tudo, né? Então vai ser complicado. Então eu vou ter que pensar muito tipo de atividades que nós vamos fazer. Né? Então, mas eu só peço compreensão de vocês e fazer o melhor possível. Depois, quando voltar, que eu repasso a parte prática assim que der. Correto? E para finalizar, eu vou fazer uma atividade aqui, ó. Vamos ver quem é fera. Olha só. Tá pequeno, mas eu estou enxergando, né? Vários carros de Fórmula 1. Sim. Então tá. Então, a pergunta é, valendo um beijo da Samira. Beijo, não meu. posso responder. Não posso responder, imagina se minha namorada descobrir isso. Não dá. Ah, Vamos lá. namorada tá Ainda bem que o escutando. Michael tinha mudado de Pelo amor lugar. de Deus. Vamos lá. Não, vai dar ruim ainda depois. Se eu ultrapasso o segundo colocado, em que posição eu fico? Em segundo. Ela ganhou um beijo dela. Parabéns. Pessoal casado, tudo com medo de responder. Que loucura. Tem que ser, né? Sim, lógico que é segundo. Se eu ultrapasso o segundo lugar... O Michael respondendo agora. Esse Michael. Só porque mudou Nem de parece cômodo, que tinha alguém atrás. essa. Nem parece que tinha alguém atrás antes, né? Alô. Tem gente que fala, não, passou para primeiro, não, passou o segundo, tu estava em terceiro, tu passou para segundo, certo? Então, eu vou, de vez em quando, eu tenho umas 15 atividades aqui de desafio, quando der eu coloco lá no grupo para a gente se divertir de vez em quando. Certo? Uhum. Valeu por hoje, pessoal. Valeu. Então, Bom feriado, hein? Bom feriado. Fica em casa. Feriado como nunca, descansar bastante. Eu vou desgravar aqui agora, vou tirar a gravação e bom final de aí dá semana. pra falar um monte de coisa, então. Agora, depois da gravação, a gente fala o que quiser. Xingar, empresário.